Bem-vindos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje estou trazendo mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Falando um pouquinho sobre o world building desse anime e no caso um pouco mais do card game também. No episódio passado a gente falou sobre o Dragão Negro de Olhos Vermelhos, um arquétipo do Joey, um dos protagonistas da primeira temporada do Yu-Gi-Oh! Hoje nós iremos falar sobre os dragões assinatura da temporada do Yu-Gi-Oh! 5DS. Gosta de dragões? É da Era Synchro? Então sim, bora! Então, pessoal, um pouco diferente como eu fiz num outro vídeo que eu falava uma carta de cada vez, trazendo algumas coisas diferentes. Já no caso dos dragões assinatura do Yu-Gi-Oh! 5DS, nós temos alguns poucos dragões, porque cada um dos protagonistas tem um dragão. O Yusei com o Stardust Dragon, o Jack com o Red Demon Dragon e assim por diante. Então o que eu irei fazer? Para ficar um vídeo ultra curto, porque vão ser 5, 6, pouquíssimos dragões que a gente vai avaliar, eu vou trazer um pouco mais de algumas informações, já que eu também assisti esse anime, que por acaso é a temporada que eu mais gosto desse anime especificamente. Então eu irei falar um pouquinho sobre alguns pontos interessantes, que não apenas o world building que está na carta, mas sim alguns efeitos que serão um tanto que interessantes na hora de a gente avaliar ponto a ponto a cada um dos síncros, beleza? Então, para aqueles que não conhecem como funciona a invocação síncro, eu vou explicar de maneira bem rapidinha. A invocação síncro funciona como? Nós temos uma carta que tem 7 estrelas e você precisa invocá-la. Então você tem um Turner, obrigatoriamente, que tem que ter a categoria Turner de 3 estrelas, como por exemplo, e uma outra carta não Turner, que pode ser específica, dependendo do que o Synchro pede, ou genérico, dependendo do que o Synchro pede, formando no final 7. Então, para ter uma invocação de 7 estrelas, você precisa de um 3 mais um 4, um 1 mais um 6, um 2 mais um 5, não importa. O importante é que a soma das cartas sejam 7, ou a soma da carta final seja igual à soma exata das cartas que você está usando como material para fazer isso. Algumas invocações específicas pedem um Turner com mais 2 criaturas, ou uma carta especial com 2 Turners e mais uma outra criatura, mas no final das contas o mais importante é que você junta as 2 cartas, ou mais, dependendo do jeito que for, mas a soma das estrelas tem que ser igual à soma total final, beleza? Então bora lá falar um pouquinho sobre como funciona cada um dos dragõezinhos, começando com o Léo, ou Lua, seja for o original, com o Live Stream Dragon. 世界の平和を守るため勇気と力がレボリューションシンクロ将軍進化せよライフストリームドラゴン Então uma coisa interessante que você pode ir começando aí, que eu acho bem legal, é que a invocação você pega um Turner com Power Tool Dragon. O Power Tool Dragon é uma carta de máquina, que é a carta a assinatura desse protagonista, mas antes de invocar o poder do dragão e tornando um dragão especificamente. E então você precisa especificamente da carta de assinatura dele com um Turner para formar o Life Stream Dragon especificamente. E uma coisa que é bem interessante, a gente começa pelo efeito que quando ele é invocado, você faz com que o seu poder, a quantidade de vida que você tinha, ela vire 4.000. Então você tá lá com 200 de vida, quando você invoca ele vai para 4.000. E quando ele estiver sobre o efeito, estiver em campo, nenhum efeito que faz com que você perca a vida seja possível de fazer isso. E uma coisa que é interessante é que Life Stream Dragon, Life associado à vida e tudo mais. Para invocar esse dragão especificamente, no anime, nós estamos usando o quê? Um vilão específico lá, que eu vou colocar aqui a imagem para vocês verem qual que é. Ele está atacando a vida diretamente, é um combo que vai batendo na vida da irmã gêmea, que ele tenta buscar, que ele tenta lutar, que ele tenta fazer com que ela não sofra. Então, essa vontade de fazer e proteger, principalmente porque o combo disso faz com que o dragão tenha esse poder de não deixar que a pessoa perca a vida. E como ela tá meio que morrendo, os pontos de vida estão acabando, esse poder de recuperar a vida. E é bem interessante porque se vocês forem pegar a frase
para invocar o dragão, que eu coloquei no comecinho para exemplificar a invocação desse dragão, ele fala sobre a coragem, a vida e a evolução, porque ele teve que evoluir simplesmente de uma criança aleatória, obviamente irmão do protagonista, da protagonista, para uma pessoa que tinha o poder do dragão, tinha realmente, seja escolhido pelo dragão. Então eu acho bem interessante porque, primeiramente, na questão da proposta do poder, o efeito do dragão é muito característico na proposta do personagem. O personagem tem como poder, como a vontade, como o desejo de proteger a irmã, não deixar com que ela sofra, não deixar com que ela morra. E esse amor e essa proteção, e essa vida é exemplificado no efeito da carta. Também, se for pegar o amarelo como um poder relacionado à força, ao sol, ao brilho, à vida, é muito legal trazer esse amarelo muito forte aí. E alguns detalhes importantes, caso você queira pegar o Power 2 Dragon, ele é um dragão que tem exatamente esse mesmo formato que o Livestream Dragon, que na mão direita do dragão tem uma escavadeira formando esses dedos, na mão esquerda nós temos como se fosse uma chave de fenda gigante formando essa agulha, e no rabo seria uma pá formando essa pata aí com as membranas. Então eu acho bem interessante porque, primeiramente, esse quesito de evolucionar, de trazer a força, de trazer a proteção, e com isso criar esse efeito, e depois formar a frase e o nome do dragão, Life Stream Dragon, que seria o stream, seria a questão do raio, mas é tipo um raio de vida, uma força de vida, dragão, como exemplo, para trazer esse efeito bem interessante na questão da produção do efeito específico. E é bem interessante que, se vocês forem olhar, além de ser um dragão com efeito, 5 por ser uma carta branca, ele também é Turner. Ou seja, ele também tem a capacidade de fazer com que as outras cartas se fundam com ele, formando uma outra carta branca, caso seja necessário. Porém, eu acho que é bem interessante a gente já começar por ele, porque ele tem esse significado muito forte de proteção, de força, apesar de ser o último a se mostrar como um signatário, aquele que foi escolhido pelo Dragão Vermelho. Então, entrando aí, nós temos aí o Ancient Fairy Dragon, o dragão assinatura da irmã gêmea do outro protagonista que a gente estava falando. E é bem interessante porque Ancient Fairy Dragon, a gente pega como, para invocar ele especificamente, é um Turner com qualquer outro monstro não Turner, então especificamente não tem uma interação muito específica. Mas é bem interessante porque um dos poderes da protagonista que está em questão é o poder de ver o mundo dos espíritos. E muitas vezes as fadas estão associadas à questão de espírito. Então você vê esse dragão meio feérico, esse dragão associado à fada, ainda mais também pelo nome, com esses detalhes. E é bem interessante porque tem esse ar mais delicado, nós temos mãos, nós temos esse rabo que parece como se fosse a cauda do espírito, essa asa de borboleta, essas cores vibrantes, o azul, o verde, o amarelo, o vermelho, criando toda essa alusão a questão da fada, a questão do brilho. Eu acho isso bem interessante. E pegando uma questão principalmente sobre o efeito, eu acho bem legal, porque uma vez por turno você pode invocar uma criatura especialmente de 4 ou menor da sua mão. Como ela está associado a espíritos, então o poder de chamar os espíritos, tanto que muitas vezes essa protagonista aparece o espírito da carta para conversar com ela como se ela estivesse chamando. Então ela tem essa capacidade de se comunicar com espíritos e meio que, entre aspas, colocar ele na realidade, não o poder de transformar uma carta em algo real, algo que a gente vai ver futuramente com outro personagem, mas ter o poder de trazer o espírito do mundo dos espíritos para meio que o mundo carnal, a partir da sua mediunidade, poder, não sei como a gente poderia falar nesse ponto, mas é bem interessante. E é bem legal, por quê? Porque um outro efeito é você também ter a capacidade de colocar em campo um terreno, uma carta especificamente que traz o efeito de campo, porque ela também tem a capacidade de ir para o mundo espiritual, ir para o mundo dos espíritos. Então, o fato desse poder dela
ser associado a poder invocar, a poder ir e se locomover nesses pontos, eu acho bem legal. E aí, o que é uma coisa interessante é que o poder da carta, nós temos 2.100 de ataque e 3.000 de defesa. De todas as cartas synchro dos protagonistas, ela tem a maior defesa. Por quê? Porque ela é considerada como a grande defensora, aquela que protege. Da mesma forma como o poder da menina ao querer proteger os espíritos. Então sempre ter essa relação direta como proteger, essa delicadeza, esse poder de não é tão forte quanto o ataque, mas a defesa é forte. Tem essa questão da sabedoria, dos espíritos e tudo mais. Então eu acho bem interessante porque você percebe um pouco da essência dessa menina fazendo toda a associação do poder da carta. Nós também temos aí 7 estrelas, que não é também uma quantidade enorme de estrelas, como tem um de 8, um de 12, que vamos ver também no decorrer, mas você percebe que o poder de ataque ele é menor comparado com a dos outros, porém a defesa é bem maior e todas as associações. Então eu acho bem legal porque você traz esse exemplo de pegar a premissa de uma personalidade, de um desejo, de uma ambição e transforma em outra coisa. Nesse caso, um efeito de carta in-game. Claro que quando você for criar um mundo fantástico, criar todas as suas relações dos seus mundos fantásticos, e não necessariamente vai ter um efeito de jogo, mas eu acho bem legal porque esse exercício de mecanizar uma essência vai fazer com que você futuramente, na hora que tiver que expandir um mundo, criar associações, outros mundos, você vai conseguir criar esses exercícios diferenciados utilizando o Ancient Fair Dragon, como por exemplo esse efeito que foi trazido da nossa protagonista, Luca. 冷たい炎が世界のすべてを包み込む漆黒の花よ開けシンクロ召喚現れよブラックローズドラゴン。 Então, fechando as nossas meninas, nós temos o Black Rose Dragon com um efeito muito mais poderoso comparado com os efeitos até agora. Se for pegar a característica dela, nós temos o quê? Uma flor. Por quê? Porque a Kissa, que ela é a detentora do Black Rose Dragon, é uma moça que, apesar de ter um coração muito bondoso, ela foi criando espinhos rosa, espinhos, até mesmo o dragão traz essa referência também, pelo fato dela ter um poder de telecinese, de poder materializar as cartas que são apenas hologramas em algo real a partir da sua telecinese, o poder dos seus poderes mentais, então ela foi se tornando muito mais arisca, muito mais de espinhos, então esse dragão faz muito sentido para os seus efeitos, para as suas categorizações. Ela não foge muito do padrão, nós temos o rosa, nós temos o vermelho, nós temos o preto, nós temos o roxo, são cores muito fortes, ainda mais o vermelho associado ao preto, para mostrar essa ambiguidade, porque no começo do anime ela é traçada como bruxa e depois ela é a flor que abrocha e com isso faz com que o coração do protagonista também fique um pouco abalado, mas ela tem esses espinhos que para se aproximar dela precisou realmente de vencer esses espinhos. E algo interessante é o efeito que ele tem, porque o Black Rose Dragon, quando ele é invocado, ele destrói tudo que tem no campo. Então, normalmente, até que a estratégia do Black Rose Dragon no card game é esse, você usar decks que consigam fazer 5 sets com certa facilidade e também consigam fazer invocações especiais com facilidade, porque ele chega, limpa o campo e depois dá abertura para novas coisas. Então é bem interessante porque a Kissa, ela tem esse efeito de, principalmente no começo do anime, no coração dela, ela já chegava e destruía tudo, porque o poder de telecinese tinha tudo isso, então ela limpava todas as coisas e fazia um caos totalmente generalizado. Mas depois, com o desenvolvimento dela, com o desenvolvimento da protagonista no anime propriamente dito, a gente pode transformar esse simplesmente destrói tudo. Para quê? Ela abriu o caminho, destruiu tudo que estava em volta, para poder fazer as invocações especiais no coração dela. Então, apesar de ser uma rosa linda, mas com espinhos, teve toda essa transformação, essa redenção. Então eu acho muito interessante porque realmente você pega uma premissa simples como o poder de destruir tudo, banindo tudo, quebrando tudo, limpando tudo, até mesmo ela mesma, porque realmente ela estaria disposta a sacrificar tudo, até mesmo ela, para não ter nada que atrapalhasse, para não ter nada que pudesse ficar no caminho dela, como o efeito
do próprio Black Rose Dragon. 黒騎士プーよ、秘めたる思いをその辛さに現出せよ、シンクロ召喚、舞い上がれブラックフェザードラゴン。 Chegando então agora pro nosso trio monstro, nós temos o Black Wing Dragon, o dragão da asa negra. Como você pode ver, ele é um arquétipo chamado de Black Wings, que tem a capacidade de invocação especial do tipo, quando um entra, o outro vê que o amigo tá lá, ele entra junto. É bem interessante porque o Clow, que é o personagem que traz o Black Wing Dragon, o Black Feather Dragon, ele tem esse sentimento de amizade muito forte, de proteger as crianças, o orfanato e a amizade com seus amigos. Então esse sentimento de amizade, essa proposta de amizade é muito forte. Tanto que o arquétipo Black Wing tem esse efeito de quando você invoca normalmente um Black Wing, o amigo vê e entra junto para poder se juntar. Nesse caso, também como os outros, é um Turner com um não Turner, então não é uma coisa especificamente, e é bem legal porque você vê toda essa mistura, essa mescla de pássaro, que é o arquétipo dele, com o dragão fazendo essa mistura um pouco bem bestial, animalesca, porque o Crow, ele é bem selvagenzão, bem molecote, bem nesse estilo mais despojado, então esse efeito mais bestial, não porque ele seja bestial, mas ser uma coisa não tão tão civilizado, por ser algo diferenciado, é algo bem interessante. E tem efeitos de preto e de vermelho pelas cores clássicas das cartas de Black Wing, mas uma coisa que eu acho super interessante é o efeito que o Black Wing tem. Basicamente, toda vez que você for receber um dano físico diretamente dos pontos de vida, ele tem o poder de absorver esse dano, diminuindo a força dele, e as penas vão ficando vermelhas até que todos os contadores vão aumentando até que ele chega a 0, mas depois ele pode fazer com que todo o dano seja causado de uma vez. E é bem legal porque, como o Crow, ele tem esse sentimento de amizade muito forte, essa questão do sacrifício, tanto que o sonho dele era ser o grande ídolo que ele tinha, do cara que venceu as barreiras da sociedade e foi para o outro lado buscando algo melhor. Tanto que ele transformou a moto dele, que é um Yu-Gi-Oh! Na moto, com asas para que ele pudesse voar da mesma forma. Voar da mesma forma. Wing. Black Wing. Então, também tem a questão do preto nele e tudo mais e tal. O Crow também com o corvo, pássaro, Black Wing, ele é preto. Então tem todas essas conexões. Mas é bem interessante porque o efeito do fato dele se sacrificar, não importa o que seja, ele muitas vezes durante toda a saga, ele se sacrifica, ele se derrota, ele cai, ele se machuca, ele faz isso. Por quê? Pensando no time, pensando na amizade. Então eu acho bem legal que esse sentimento de sacrifício, até mesmo físico dele, foi convertido no efeito da carta, a assinatura dele, o Black Wing Dragon. Então eu acho muito interessante, principalmente esses pequenos efeitos que você pode ir pegando algumas relações e criando conceitos. Porque quando você for, por exemplo, criar uma criatura, ter esses conceitos, criar o seu sistema mágico, usar esses conceitos, quando você for criar os arquétipos dos seus personagens, que futuramente irei falar um pouco sobre personagens e também relacionados à relação com o world building, eu acho bem interessante, porque criando essas linhas de raciocínio, criando essas conexões, é algo bem interessante que você pode ir abordando de ponto a ponto, deixando bem mais interessante, bem mais profundo, e obviamente fazendo um sistema de jogo, porque esse objetivo é criar uma mecânica de jogo, mas ter relação direta com a sua carta assinatura, com o protagonista, o sentimento e o efeito, eu acho bem legal e bem interessante. Chega no nosso segundo protagonista, falando um pouco também sobre um efeito que ele tem um pouco mais de cara de anti-herói, mais aquele pseudo-vilãozinho, mas é o Vegeta da vida, para aqueles que conhecem Dragon Ball. Nós temos o Red Dragon Arcfield, ou Red Demons Dragon, que ele tem a carta com mais estrelas, ele é mais bestial, tem um ataque maior dentre todas as cartas de assinaturas clássicas, com 3.000 e 2.000. Por quê? Porque ele tem todo esse efeito de que o Jack, que é
Porque o Jack, que é o detentor dessa carta, é o portador dessa carta, ele tem um espírito mais agressivo de querer ser o líder, de querer ir pra frente, de ser o melhor, de ser o rei e tudo mais. Então, essa impulsividade, essa vontade, esse desejo, esse fogo é transformado em ataque, transformando um bicho de 3.000 de defesa. Tanto que se você for ver, o nome Arcfield tem essa coisa de arquidemônio, ou demônio propriamente dito, essa cara bem mais demoníaca de chifres, e garras, e braços, e músculos, e toda essa explosão atrás, trazendo esse efeito também. E algo que é bem interessante, você pega o efeito da carta, que também é muito claro quando você conhece o anime, conhece o protagonista, o efeito faz muito sentido. Porque fala assim que depois do cálculo de dano, depois que você ataca um monstro em modo de defesa, você destrói aquele monstro, e depois destrói todos os monstros em modo de defesa naquele ponto. E todos os monstros que não atacaram nesse turno vão ser destruídos. Então o que é bem interessante porque como ele é um cara muito agressivo, ele não se importa na defesa, ele meio que fica... Ele tem um coração bom, tem, mas ele é tão pra frente que ele destrói tudo, que ele quer atacar, que é vanguardista e tudo mais. Então, trazer esse efeito de que, aqueles que não atacarem, os monstros que não atacarem, que não forem poderosos, que não forem pra frente como eu, não merecem estar comigo porque eu sou o grande protetor. Porque eu sou o grande destruidor, eu sou o rei, eu sou o imperador, eu sou o dono do mundo. Tanto que existe um arco que mostra essa dualidade dele. Ele começa sendo o primeiro, entre aspas, vilãozinho da série. Depois ele entra como, né, o próprio Vegeta, ele começa como vilão. Depois ele entra no time dos Dragon Ball Z. Então, existe essa redenção, mas esse espírito de sempre querer ser o melhor e ser o destruidor e ser o potente, ser aquele outro, é muito característico do Jack Atlas. Com isso, o efeito do Red Dragon Arcfield ou Red Demon Dragon faz todo sentido na hora da construção do efeito da carta de assinatura que ele usa durante praticamente o anime como um todo. E aí nós chegamos no Stardust Dragon, a carta realmente do protagonista do anime, o Yusei, que nós temos aí um Turner com um não Turner qualquer, um efeito vento, dragão e símbolo também. E é bem legal porque nós temos o quê? Um dragão muito bonito, com um efeito de estrelas e neve, né? Porque parece que fica caindo, mas como se fosse esse dragão todo lindo, maravilhoso. Ele não é tão forte, ele tem 2.500 e 2.000 comparado com o outro de 2.800 ou outro de 3.000, ele não é tão poderoso, mas ele tem um efeito muito legal que seja uma carta armadilha, ou um monstro de efeito, ou uma mágica que vai ter algum efeito, ele pode tirar essa carta do campo e nega a ativação, depois ele volta para cá. Então, não existe um efeito especificamente que faça sentido com o Yusei, do tipo, ele não consegue, né? Mas onde entra o ponto que eu quero chegar no efeito do Stardust Dragon? É porque o Yusei, ele é um estupendo estrategista. E ele não quer que nada aconteça com os seus colegas, com os seus amigos. A amizade dele é algo assim surreal. É algo que ele tem uma esperança no futuro muito gigantesca. Então, se você for para pensar que o fato de que qualquer efeito de mágica, efeito, armadilha, sei lá o que vai atingir, que pode causar alguma coisa, ele se sacrifica para que aquele efeito, aquela coisa não aconteça. Porém, a fé dele, a determinação dele, a amizade dele, o carinho dele, o amor dele é tão gigante que depois de conseguir negar esse efeito e não deixar que aquilo não acontecesse, ele volta a carta depois, ele volta para o campo, ele volta para a ação. Então, apesar de não ter um efeito exatamente que caracterize ele, essas condições fazem muito sentido. Então você percebe toda essa evolução, porque o Yusei, ele é um protagonista que se mantém meio que não quebrável durante o anime todo. Claro que uma hora ele dá uma quebradinha aqui e ali, porque senão ficaria um personagem perfeito, isso poderia ser meio chato. Porém, a evolução dele juntamente com o Stardust mostra muito essa questão de
principalmente o sacrifício, mas com a fé tão forte que ele não se sacrifica para perder, mas sim ele sacrifica para que algo melhor aconteça. E muitas vezes, como você pode perceber, não é nem um sacrifício, porque ele volta. Ele não se destrói, ele não explode, ele não sai do, ele simplesmente sai do campo e volta. É como se realmente ele utilizasse dele para fazer que o negócio acontecesse. Porém, no final das contas, ele conseguiu voltar do jeito que era. No final das contas, na prática, ele só negou o efeito de algum monstro, alguma carta especificamente que estava utilizando. Então eu acho muito legal essas questões, principalmente porque eu sou muito fã. Eu sou fã de dragão, eu sou fã de cartinha, eu sou fã de Yu-Gi-Oh! 5DS, porém esses efeitos síncronos fazem muito sentido nessa questão. E agora nós vamos para o último e final dragão característico do 5DS. Level 1となった Ancient Fairy Dragon, Black Rose Dragon, Black Feather Dragon, Red Demons Dragon にレベル8のライフストリームドラゴンをチューニング。集いし星が一つになるとき、新たな絆が未来を照らす光さす道となれ。リミットオーバーアクセルシンクロ、進化の光シューティングクエーサードラゴン。E chegamos no Shooting Quasar Dragon com 12 estrelas, 4.000 de ataque, 4.000 de defesa, onde você precisa de um monstro Synchro Turner, por isso que eu especifiquei bastante quando eu falei do Live Stream Dragon, porque ele é um Synchro, mas ele é um Turner também, e 2 ou mais outros Synchros. Então ele precisa que seja a união de um Synchro com outros Synchros. E eu deixei ele por último porque, como eu mostrei pra vocês, ele é a junção de todos os outros Synchros naquele efeito, naquele dragão. Então é bem legal porque ele, apesar de ter sido uma carta que foi invocada pelo Yusei, ele é uma carta de efeito, ele é uma carta de assinatura do time, dos protagonistas. Ah, mas ele tem a cara do Stardust, ele tem um nome Shooting, que também existe, é o outro Shooting Star Dragon, que ele meio que é a evolução do Stardust. Mas essa unificação e esse branco associado a todas essas potências e tudo mais faz todo sentido. E é bem legal porque se você for ver o efeito da carta, basicamente ele consegue atacar o número igual à quantidade de cartas que foram utilizadas para ele usar. Então, é bem interessante o anime ter usado todas elas, como assim, usou todos os dragões para invocar esse dragão, ou seja, todos são únicos e todos são necessários para vencer o vilão final, porque ele tem um efeito cabulosíssimo também, de negar o efeito de um monstro específico. Então ele é grotesco. E quando ele é destruído, o Shooting Star Dragon ele aparece no seu extra deck. Então meio que existe um efeito de flutuar, mas esse ponto não entra, mas sim é legal ver essa questão de poder atacar a quantidade de vezes de monstros que foram utilizados. E é bem legal porque toda essa união, toda essa unificação é bem interessante. E o que eu acho mais legal é que o efeito síncro, a invocação síncro é o quê? É a união de dois monstros, normalmente de números diferentes, muitas vezes até cartas bem diferentes, onde um 3 e um 4 viram 7, um 2 e um 5 viram 7, um 6 e um 4 viram 10, e no caso desse, como foi mostrado no anime, nós temos um 6, um 7, que junta com mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, e chega aí no 12. Então assim, o síncro é a união dos diferentes formando um monstro mais forte. E esse é a essência do anime 5DS, que é a união faz a força deixando mais fortes, onde o síncro corresponde à união desses seres diferentes, dessas amizades dessas pessoas diferentes, para no final chegar até a construção desse monstro especificamente. Porque quando a gente fala de uma invocação Exceed, por exemplo, são 2 ou mais monstros com a mesma quantidade de letras. Já tem
Então, quando a gente fala sobre o Exceed, por exemplo, são dois monstros com a mesma quantidade de estrelas, dois ou mais, né? Forma um 4 e um 4, formando um Exceed 4, um 5, um 5, um 3, ou um 3, 3, 3, formando um Exceed 3. No caso do Synchro, é a união, aumentando a quantidade de estrelas, como se fosse realmente a junção de dois ou mais. Diferentemente da fusão, que você parece que realmente junta dois corpos, nesse caso você está juntando duas essências para deixar algo muito maior, ou algo muito mais poderoso. Então, pessoal, esse aqui é um vídeo um pouco mais curto porque são menos cartas, mas eu acho que é bem interessante porque quando você avalia a arte de um personagem, como eu faço tanto na parte de LoL, nos últimos episódios, falando um pouquinho sobre Ares, sobre um pouquinho sobre o Vel'Koz, e outros episódios já estão para surgir, o Azir já está aí nessa semana, então fiquem atentos porque o Azir vai sair também. Mas existe também essa avaliação dos efeitos da essência, uma coisa que eu até fiz quando eu falei sobre o dragão negro de olhos vermelhos, falando sobre alguns perfis, alguns formatos, algumas cores, algumas biologias, criando algumas essências para vocês. Então, quando você for avaliar alguma coisa na hora de construir as suas criações, vê que uma criação ela é muito mais do que simplesmente os olhos podem ver. Para aqueles caras que jogam Yu-Gi-Oh! De uma maneira tradicional, você tem o efeito da carta, o efeito da outra carta, ela é boa, ela é ruim. Para aqueles que são amantes da arte, eles gostam de uma carta por causa da beleza de um ou de outra. Mas se você é um world building, se você é um construtor de mundo, se você é um escritor, você precisa ver muito mais do que os olhos podem ver. Então você vê as cores, os formatos, os exemplos, os nomes, os efeitos, as essências, e com isso você cria muito mais conexões. Porque quando você for criar, por exemplo, a conexão entre o seu cavaleiro e o seu dragão, simplesmente mais do que uma montaria, a princípio, o exemplo, a essência, o nome. Quando você for criar, por exemplo, a associação de um familiar com uma pessoa, um invocador, criar essa relação. Quando você for criar plots, conflitos, dramas, criar todas essas essências, entender a parte da psique emocional, espiritual, motivacional das suas criações. É algo bem interessante para complementar o seu world building propriamente dito. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!